Meus irmãos, hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir um pastor que eu conheci recentemente, mas que eu admiro muito, que há um bom tempo já sigo o seu trabalho e acredito que alguns aqui também. Pastor Iago Martins, peço que venha aqui à frente. Pastor Iago Martins é pastor na Igreja Batista Manaim, em Fortaleza. Até perguntei para ele para garantir, porque tem tanto currículo na internet que a gente nunca sabe se está atualizado. Mas é alguém que tem feito um ministério muito importante pelo Brasil, com uma divulgação pelo mundo, para a honra e glória de Deus, ter levado a palavra adiante, levado para espaços que outros não têm, às vezes, oportunidade. Eu gostaria de orar agora pela vida dele, para que Deus esteja falando através dele. Mas as crianças podem descer. Obrigado, gente. As crianças podem descer. É verdade. As crianças estão nervosas. As crianças estão nervosas hoje. E animadas com sorvete também bem animadas. Olha. Muito bem, gente. Agora eu gostaria de orar pela vida dele, orar por esse momento, orar para que Deus conduza. Nós cremos em um Deus que atua diretamente, um Deus que fala aos nossos corações de forma individual, trazendo uma palavra direta. E eu creio que Deus vai usar hoje a vida do pastor Iago e vai falar a cada um de nós com o seu Santo Espírito. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Iago, obrigado pela bênção que ele tem sido, obrigado, Senhor, porque Tu chamou ele ao ministério. Somos gratos que ele aceitou esse chamado e tem buscado desenvolvê-lo com esmero, com dedicação. Te peço, Pai, esteja agora recebendo ele em Tuas mãos, esteja dando força, fôlego e dando sabedoria nesse momento. Dirige, Senhor, todas as palavras dele. Dirige esse momento, Pai, para que através dele nós venhamos a ouvir a Tua voz. Por isso eu te peço, Pai, que Teu Santo Espírito abra os nossos corações e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui nessa comunidade, conhecer os irmãos. Eu vim diretamente do Ceará, lá de Fortaleza, para trazer alguns... Eu vim participar de um evento na UFPR, na Faculdade de Direito, e pude estar com irmãos em várias igrejas nesse tempo também. Esse é um período certamente muito gratificante, poder vir aqui no Sul, para poder pregar o Evangelho e falar da mensagem de Deus. Sem demoras, quero convidá-lo para Hebreus, capítulo 10. A gente vai ler do versículos 32 até o 39. E hoje a gente vai falar sobre 5 lembranças que precisamos ter durante os sofrimentos. Em Hebreus, capítulo 10, vou esperar que você abra. Enquanto você vai abrindo, permita-me contar uma pequena história acerca da minha própria conversão. Quando eu encontrei Jesus, eu fui salvo pela misericórdia de Deus em uma igreja que não parecia muito saudável. Mas a graça de Deus e a misericórdia do Senhor alcança os seus filhos nos mais variados espaços, graças à sua boa mão, graças à sua bondade. Mas o meu pastor me ensinava que se eu fosse um crente fiel, eu viveria uma vida sem doenças, uma vida sem pobreza, uma vida sem tristeza. Se eu fosse um crente fiel e eu ofertasse o bastante, Deus me devolveria em dobro, 10 vezes mais, 100 vezes mais, aquilo que eu desse. Isso era usado para motivar, claro, os membros da igreja a ofertarem e darem cada vez mais e entregarem cada vez quantias mais abundantes. Se a gente adoecesse é porque não orou bastante, se a gente empobrecesse é porque não teve fé o suficiente. Eu achava que ser crente era não ter doenças, ser crente era não ter tristeza, ser crente era não ter sofrimento, era ser próspero e abundante em tudo. Mas lá estava eu, adolescente, ouvindo aquilo na igreja e acreditando em tudo que me era pregado. Mas eu ouvi falar de um site novo, um site que o pessoal estava acessando muito, era um tal de YouTube. E eu, ali num sábado à noite, tinha alguns jovens da igreja lá em casa, a gente zanzando pela internet, eu tenho certeza que fui guiado pelo Espírito Santo para escrever alguma coisa naquele tal de YouTube. E eu escrevi Evangelho. É o básico, né? Tem os 4 evangelhos, tem o Evangelho de Cristo Jesus, e apareceram alguns sermões ali. E tinha um sermão de um senhorzinho de cabelo branco. O nome era o Evangelho em 6 minutos. Interessante, 6 minutos do Evangelho. Cliquei e ouvi uma pequena exposição em Tessalonicenses. Legal, tranquilo, bonito. Mas tinha um recurso ao lado que eram vídeos relacionados. E havia um outro sermão desse mesmo senhor, e o título do sermão era: Você irá sofrer.
de um tal de um pregador americano chamado John Piper. Eu olhei aquilo e eu repreendi em nome de Jesus. Como assim eu vou sofrer? Eu sou cabeça, não sou cauda. Deus me chamou para prosperidade, me chamou para ser próspero, para vencer, para reinar sobre essa terra. Mas aquela explicitude me chamou tanta atenção, você irá sofrer. E eu cliquei. O vídeo era um sermão de um pastor americano, legendado em português, com um pequeno corte de um sermão maior de 40 minutos. E naquele primeiro pequeno corte, tudo que o pastor fazia era ler uma série de versículos bíblicos sobre sofrimento. Simples, sem grandes retóricas. Ele só lia um versículo após o outro. Explicações de 2 ou 3 frases sobre cada versículo. E ele simplesmente passou uns 4, 5 minutos mostrando, a partir do Novo Testamento, que a vida cristã era marcada por batalhas, marcada por sofrimentos, marcada por intempéries, marcada pelas mais variadas dores que vêm e se levantam contra nós. Aquele sermão terminou e eu me lembro de olhar para a tela preta do computador por uns minutos. Eu tive uma clara convicção ali, de que tudo aquilo que eu já tinha ouvido sobre Deus na minha vida era mentira. De que aquilo que me era ensinado há 2 anos na minha igreja era uma falsificação sobre a verdadeira fé. De que acreditar que ser um cristão genuíno e verdadeiro significa que eu não teria sofrimentos e que o plano de Deus para a minha vida era dar para mim a melhor existência terrena possível, de que isso não representava a verdade do Evangelho. Eu lembro que um dos textos que o pastor leu foi Hebreus, capítulo 10, principalmente o verso 32. É o texto que a gente vai ler hoje, a gente vai ler do 32 até o 39, e diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros momentos, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação de seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. O texto começa dizendo que a gente deve lembrar de sofrimentos do passado. É isso que o texto diz no verso 32. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grandes lutas e sofrimentos. Esses cristãos, ao serem iluminados por Deus, trazidos ao caminho da fé, encontraram perseguição. Porque para eles a conversão teve um preço, e a conversão teve um preço de dor. Converter-se a Cristo nem sempre se manifestará como um momento de alegria. Às vezes, converter-se a Cristo se manifesta como um tempo de batalha, onde você é perseguido pelos seus familiares, onde você é zombado pelos seus colegas de escola, onde você é tolhido pelos seus parceiros de trabalho, onde agora ser cristão cobra um preço, cobra um tipo de vida que vai te gerar dor, sofrimento e perseguição. Esses homens, nos dias que foram iluminados, sofreram e sustentaram grande luta e sofrimento. Queridos, a gente muitas vezes vive uma fé enganada, achando que o verdadeiro cristianismo é uma grande promessa de vida melhor agora. E às vezes a gente evangeliza assim: vem para a igreja que você vai vencer essa depressão, vem para a igreja que ele conserta teu casamento, vem para a igreja que você larga a bebida, vem para a igreja que tudo vai ser melhor. E claro, vir para a igreja às vezes muda coisas em nós que faz com que a gente vença certas batalhas da existência. Mas às vezes, vir para a igreja faz com que a gente enfrente provações terríveis. A gente não pode tentar trazer as pessoas à fé prometendo algo que não é a promessa de Deus no Evangelho. A promessa de Deus no Evangelho é perdão, não é a melhor vida agora. A promessa de Deus no Evangelho é salvação, não é cura. É arrependimento e fé sendo recebidos como uma forma do contrato de dívida ser paga na cruz, não como uma forma de nós nos sentirmos melhores nessa vida. A palavra de Deus é cheia de passagens que fala sobre o sofrimento marcando a vida cristã. Filipenses 1:29 diz: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer
por Ele. Sofrer por Jesus é um privilégio que Deus dá. Mateus 10 diz: um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho, haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros de sua casa. Se nós seguimos um Cristo que foi amaldiçoado pelos homens, se nós seguimos um Cristo que foi chamado de endemoniado pelos seus acusadores, se nós adoramos um Cristo que foi crucificado, o que há de se esperar de nós que seguimos esse Cristo, senão o mesmo tratamento da parte do mundo? João 16 diz: chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Para este mundo, prejudicar cristãos será interpretado como um ato de bem. O mundo nos persegue, o mundo nos trata com os piores termos ofensivos, nos chamam de todos os crimes possíveis, nos responsabilizam por todos os males do mundo, porque acham que estão fazendo uma coisa boa ao nos perseguir. Eles não acordam de manhã pensando: hoje eu vou fazer maldades contra cristãos. Eles acreditam que nós somos tão ruins que os atos de maldade contra nós são, na verdade, formas de louvar e glorificar a Deus. Romanos 8 diz que o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para também com Ele sermos glorificados. Nós só somos co-herdeiros de Jesus se sofrermos ao lado desse Jesus. Atos 5 é maravilhoso, diz: então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e soltando-lhes, disseram que não falassem mais do nome de Jesus. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Eles estavam felizes, alegres, porque puderam sofrer por Jesus. Queridos, isso não parece o evangelho que é pregado na televisão. Não parece o evangelho dos vídeos de milhares de visualizações no YouTube, não parece o evangelho de riqueza, de prosperidade, de cura, não parece o evangelho do coaching e do bem-estar. É um evangelho muito impopular, não é um evangelho que atrai alguém que está só procurando um afago para o travesseiro, mas é certamente o evangelho genuíno, mas é certamente o evangelho que Jesus veio nos oferecer, um evangelho onde chegar até Ele nos causa sofrimento. Você pode lembrar da sua própria vida. Você pode lembrar, olhando para a sua história, principalmente se você é mais velho na fé, o que custou para você ser crente. Talvez custou alguns relacionamentos, talvez custou algumas amizades, talvez tenha custado oportunidades de trabalho, pode ter custado bem-estar, pode ter custado muita coisa. Você teve que se livrar de alguns esquemas que te davam benefícios ilegais, você pode ter se livrado de relacionamentos que te traziam muito prazer físico, você pode ter se livrado de hábitos que apaziguavam o teu coração no dia da dificuldade, mas que viravam vício muitas vezes. Você se livrou de coisas que te causaram dificuldade, você sofreu coisas, e vir para a fé te manteve numa batalha constante. Esses sofrimentos, irmãos, são ativos e passivos. É o que continua a partir do verso 33, diz: em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Esse é um sofrimento passivo. Nós somos transformados em espetáculo e em insulto, e sofremos maus tratos pelo mundo. Cristãos, ao longo da história, foram levados às arenas para serem pisoteados por feras selvagens, dilacerados no Coliseu, turbas aplaudiam em empolgação diante de cristãos que estavam sendo torturados na frente deles. Os homens nos levam a sofrimentos, e a gente muitas vezes recebe sofrimentos que não são escolhas nossas. Um professor descobre que a gente é crente e nos exclui da bolsa, evita nos fornecer orientação, porque a gente sabe que o cristianismo muitas vezes é objeto e alvo de muito ódio por aí. Mas também existem sofrimentos ativos, sofrimentos que a gente busca e que a gente procura por ser fiel. É isso que o texto continua dizendo: em outros momentos, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Então, alguns estavam sendo assassinados, alguns estavam sendo perseguidos, e os cristãos foram participantes do sofrimento de outros. Escolheram ir cuidar de outros. É isso que ele diz: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Pensa num cristão que é preso por ser crente, em uma
prisão romana antiga, não havia todo o sistema de previdência dado pelo governo que a gente tem hoje. Geralmente você ficaria preso numa cela escura, amarrado pelos pulsos, provavelmente seus pés estariam presos num grande bloco de madeira. Você teria, se muito, uma pasta ou um pão para comer, se muito, um pouco de água para beber. Se os soldados fossem um pouco mais cruéis, você provavelmente não comeria ou beberia nada, por dias a fio. Existem relatos imensos sobre como os locais onde presos ficavam em tempos romanos eram mal cheirosos, eram úmidos, eram frios, as pessoas eram abandonadas. Como as pessoas sobreviviam nas prisões? Se as famílias fossem até lá levar alguma coisa, se amigos fossem até lá levar alguma comida, algum remédio, algum agasalho, algum recurso, e os soldados tinham que permitir que isso fosse entregue. Agora veja, alguém é preso por ser cristão. Se alguém vai lá para ajudá-lo, esse que está indo ajudá-lo está dizendo o quê? Que é cristão também. Ao ir ajudar um cristão preso, ele está se colocando num momento de risco muito intenso. Então imagine o domingo à noite, uma assembleia da igreja, e se reúnem, irmã Fransquinha foi presa. Já faz 4 dias, deve estar com muita fome. Quem de nós vai lá levar comida? E começa um burburinho na igreja, fulaninho pode ir, não vai Cicrano, não vai o outro, vai tu. E alguém vai à frente e diz, eu vou. Ir lá visitar o irmão preso significava talvez não voltar, significava talvez estar preso com ele, significava talvez nem conseguir deixar algo, os policiais, os guardas podiam roubar para si os bens, mas era a forma que eles tinham para poder ajudar, estar perto. Esse era o sofrimento ativo, eles buscavam estar do lado daqueles que sofriam. Como alguém escolhe ser um missionário em um país que persegue cristãos, por exemplo? Nossa igreja enviou recentemente uma família com um bebê e uma criança para o Timor-Leste, outra família para a Guiana Inglesa, em países que não têm muita infraestrutura. Às vezes nós vivemos e morremos e damos tudo para ter uma vida melhor, para achar um país mais desenvolvido. Quero muito ser, o Brasil não presta, eu vou achar uma vida na Europa, nos Estados Unidos, procurando uma vida melhor. E alguns homens dizem, eu vou para a Guiana, eu vou para a Ilha da Madeira, eu vou para o sul, para a África subsaariana, eu vou para a Guiana, eu vou para a Venezuela, eu vou para um país de onde as pessoas fogem e voluntariamente vou até lá para levar a mensagem do Evangelho. O que é isso, senão cristãos escolhendo voluntariamente a morte, o sofrimento, a dor, em nome do Evangelho que ouviram? Você deve ter ouvido essa história. Em 2015, o ISIS sequestrou 21 cristãos coptas e 20 deles, egípcios, estavam colocados para morrer. Mas havia um que era tido como um desses cristãos, mas que não era. Ele foi raptado por engano, era Matthew Aringa. Matthew Aringa, ele não era crente. E ele estava só perto dos cristãos naquele período. E então, ele foi liberado para não ser decapitado. E os outros 20 cristãos que estavam lá iriam morrer. No entanto, enquanto os cristãos estavam sendo mortos um por um, convidados a negar a Cristo, eles negavam a negar a Cristo e eram mortos. Convidados a negar a Cristo, não negavam a Cristo, então eram mortos. O Matthew olhou para os assassinos e disse, espera aí, o meu lugar é nessa fila, porque o Deus deles tem que ser o meu Deus. O que é isso, senão uma pessoa que é alcançada de forma sobrenatural pelo Evangelho? Vivemos a nossa vida tentando nos proteger das dores e dos sofrimentos. Existem pessoas que se entregam voluntariamente à morte para simplesmente testemunhar o nome do Senhor Jesus. Eu tive um professor de filosofia na pós-graduação que me disse que religião é uma coisa boa, porque tira o estresse. Eu acho que ele não conhece a minha religião. Eu acho que ele não conhece a nossa fé. Eles não conhecem o cristianismo. Eles conhecem um tipo de cristianismo cultural, de quem tem Jesus como um amuleto, um Jesus que é como uma coisinha, uma figa que você coloca no bolso, como um amuleto para te dar uma vida mais tranquila. O Jesus verdadeiro, o Jesus que cobra a tua vida, é o Jesus que cobra a tua existência, que cobra tudo de você, que talvez não te envie diretamente à obra missionária, que talvez não te coloque para ser morto pelo ISIS, mas que talvez te coloque no teu trabalho, no teu mundo universitário, no teu emprego, na tua família, como uma pessoa que vai escolher passar por provações em nome da glória dEle e do louvor a Ele, porque Ele merece a nossa vida, porque a nossa esperança não está aqui, nossa esperança está para além daqui. Esses homens passaram pelo sofrimento com alegria, e essa acaba sendo a pergunta implícita de Hebreus 10. Onde é que está essa geração de homens e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres, instruídos e simples, que não temerão o sofrimento, mas que vão encontrar alegria,
mesmo na expoliação de tudo o que os homens julgam valioso, que vão encontrar alegria mesmo que tudo vá embora. Esse é o tipo de igreja que nós precisamos ser, de pessoas que possuem outros sonhos, que possuem outros objetivos, outra ética, outros anseios. Nós não podemos viver pelas coisas, não podemos viver pelos bens, não pelo conforto de uma vida de classe média. Nossa vida é movida para a glória, para os céus, para o Cristo vivo. Todo o resto precisa ser palha em comparação a isso. Todo o resto tem que ser só pequenas coisas que compõem a existência, mas que são pouco se comparados com a glória que nos será revelada em Cristo Jesus. Se nós vivemos assim, nós conseguimos viver uma vida onde a gente suporta qualquer coisa desse lado da eternidade, em nome da grandeza daquele a quem nós andamos todos os dias. Então como é que a gente vive assim? Puxa, parece muito bom, eu quero ser esse cabo aí, pastor. É assim que a gente fala no Ceará, certo? Quero ser esse cabra. Como é que eu sou essa pessoa? Como é que eu me torno isso? E a gente se torna assim, lembrando, com memória, lembrando de coisas. Você esquece as coisas com facilidade? Tem pelo menos 5 coisas que o texto diz que você precisa lembrar para você conseguir passar bem pelos períodos de provação. Primeiro, o texto vai dizer que nós perseveramos com alegria na provação, lembrando das coisas que a gente já passou. O texto diz isso no verso 32, né? Lembrem-se dos dias passados. Você gosta de lembrar dos seus sofrimentos? Eu também não. Mas lembrar de como nós superamos os sofrimentos do passado é fundamental para a gente continuar superando os sofrimentos do presente. E a nossa fé acaba fortalecida quando a gente percebe que, olha, essa batalha que eu estou enfrentando agora, ela não é novidade. Eu já enfrentei batalhas assim, eu já venci coisas assim, eu já permaneci a dores desse tamanho. E quando nós olhamos para aquilo que Deus está gerando em nós, através da história que vivemos com Ele, nós encontramos força e alegria para os tempos de sofrimento. Sabe quando você é um casal recém-casado? Tem muito jovem aqui, eu acho, né? Tem muita gente jovem, mas tem muita gente aparentemente casada. E quando você é recém-casado, você é meio assustado com as coisas, né? A primeira briga, o primeiro desentendimento mais sério, e parece que, pronto, o meu casamento vai acabar. Quando o jovem recém-casado chama o pastor para conversar, a gente já sabe que não é nada muito sério, não costuma ser, graças a Deus. É só supervalorização de problemas comuns. Por quê? Porque eles nunca passaram por isso, nunca viram isso, nunca sentiram isso. É a primeira vez, é a segunda vez que algo acontece ali. Quando você está casado há 20 anos, quando você está casado há 30 anos, as coisas são um pouco diferentes. Eu não estou casado há tanto tempo, vou comemorar 9 anos de casado, aliás, comemorei 9 anos de casado agora há pouco, mas os sofrimentos, as dores, as batalhas, elas doem menos. No meu primeiro desemprego, eu tinha 9 meses de casado, eu lembro da Isa chorando, e agora, como é que a gente vai viver? No meu terceiro desemprego, mas o Iago vai dar um jeito. Na primeira vez que as coisas vão mal, na primeira vez que parece que tudo vai dar errado, na primeira vez que a gente enfrenta uma dificuldade nova, é normal a gente tremer. Mas quando a gente lembra dos sofrimentos do passado, e quando a gente lembra que Deus nos fez perseverar nos problemas do passado, é maravilhoso. Quando o câncer volta, lembrar de toda a força que Deus deu no primeiro diagnóstico, continua dando força para os momentos de tratamento subsequente. Quando você tem que enfrentar o luto, quando você tem que enfrentar momentos de intempérie financeira, quando os conflitos se aprofundam, você sabe que já passou por outros momentos de dificuldade, que Deus deu graça do mesmo jeito. E que o mesmo Deus que deu graça no passado é o Deus que dá graça para o futuro. Então lembrar daquilo que Deus já fez conosco, nos dando perseverança em sofrimentos passados, é algo que nos dá força e energia para aguentarmos sofrimentos futuros. Agora, em segundo lugar, o texto diz que a gente permanece com alegria no sofrimento quando lembramos daquilo que nós recebemos. Não apenas do que passamos, mas do que recebemos. É o que diz o verso 34, 35 e 36. Aceitaram com alegria a expoliação de seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Você aceitaria com alegria perder as suas coisas? Você batalhou tanto para conquistar seu carrinho, lutou tanto para pagar a sua casa, deu tudo por aquela brusinha da Shein, né? Você trata com carinho aquilo que é seu. Você se esforçou, você conquistou, você acumulou, você trabalhou, você foi diligente. E se você perde por causa do Evangelho?
e se tomam por causa da pregação. Você lutou tanto por esse mestrado, mas o professor abandona a orientação por causa da sua fé. Você lutou tanto por essa promoção, mas te mandam embora porque você não está muito disposto a participar das negociatas. Você lutou tanto por esse casamento, mas a contraparte parece não olhar para você da mesma forma que você olha, e parece que você está perdendo tudo. E a verdade é que o amor pelas coisas é perigoso. É perigoso porque mata a nossa alegria. Fazemos mestrados, mas nós não podemos amar os mestrados. Nós juntamos coisas, mas nós não podemos viver pelas coisas. Nós temos muitas coisas à nossa volta, as quais valorizamos e que devemos valorizar, mas elas não podem tomar o lugar de Deus, porque nós não podemos viver pelo acúmulo de coisas nessa terra, onde traça e ferrugem corroem, onde ladrões roubam. Nós ajuntamos tesouros nos céus. Lá está o nosso coração. A gente consegue aceitar com alegria a expoliação dos bens, porque sabemos que temos um patrimônio superior e durável. Esses homens conseguiam perder tudo, porque sabiam que aqui na terra, eles não tinham nada. O tesouro deles não estava aqui. Podiam ter casas ou não, carros ou não, bens ou não. No fim das contas, o tesouro deles estava lá. E então o coração deles estava lá. E é por isso que eles não desanimavam. Paulo vai falar com clareza em 2 Coríntios capítulo 4, que ainda que o nosso exterior seja desgastado, o nosso interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno acima de toda comparação. Um peso de glória nos céus é produzido à medida que nós aguentamos os sofrimentos daqui. Por isso que Paulo, em Romanos 8, tinha por certo que os sofrimentos do tempo presente não poderiam ser comparados à glória que haverá de ser revelada em nós. Então, quando lembramos da realidade do galardão, da glória eterna, da vida com Deus, de que passaremos a eternidade do lado dele, que há um peso de glória acima de toda comparação reservada a nós, isso nos dá força para aguentar as dores daqui. Esse corpo pode adoecer, eu terei um corpo glorificado com Cristo Jesus, essa casa pode inundar, eu terei uma morada eterna com o meu Senhor, eu posso perder esse emprego, eu terei um tesouro eterno com o meu Cristo. As coisas podem ir mal, meu casamento pode ir em ruína por causa de um cônjuge adúltero ou o que quer que seja. Eu sei que eu serei para sempre casado com o meu Senhor. Nós podemos enfrentar o sofrimento quando nós olhamos para a existência que está para além do sofrimento e lembramos daquilo que já recebemos do Senhor, mesmo durante o sofrimento. Em terceiro lugar, nós conseguimos passar com alegria pelas provações quando nós lembramos daquele que vem. É que diz o verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará. O sofrimento presente não deve matar a nossa alegria, porque aquele que vem nos libertar de toda dor está chegando. É breve, é rápido, é curto, está no fim. Queridos, olharmos para a volta de Jesus e ansiarmos pelo retorno do Cordeiro é aquilo que nos dá força para enfrentar qualquer coisa. O sofrimento tende a nos fazer achar que ele é eterno, de que o momento de dor caracteriza tudo o que somos. Mas a verdade é que o momento de dor ele é muito curto, ele é muito breve. A dor terrena dura o quê? Um pequeno espirro, uma fagulha de 70, 80 anos. É nada comparado com a grandeza e a dureza da eternidade em Cristo. Há uma vida eterna e Ele está vindo nos levar para ela. 2 Pedro 3 diz, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde é que está a promessa da sua vinda? Os homens que zombavam da fé eram homens que não olhavam para a vinda. Aqueles que viviam escarnecendo, que viviam longe do caminho de Deus, eram aqueles que não conseguiam olhar para a vinda de Jesus com fé, como algo próximo. Aqueles que olham para Jesus são aqueles que sabem que o sofrimento terminará já já. O mundo está na prorrogação, desde quando Jesus veio. Na minha escatologia de Daniel, a pedra já acertou a estátua. Nós estamos entre o impacto e a queda dos reinos do mundo. Nós estamos como numa câmera lenta, a estátua está ruindo, ela está caindo no chão. E nós estamos esperando simplesmente que se consuma a escatologia que é manifesta em Cristo. Está acabando, já são os últimos dias. Já estamos na prorrogação do mundo. Aguenta mais um pouco, que já já Ele vem nos levar para si.
Essa é a esperança que temos, a esperança de que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, quando Ele vier. O texto de Apocalipse é maravilhoso, porque não diz que a gente não chorará mais? Porque isso seria já uma promessa maravilhosa. Vocês nunca mais irão chorar. Excelente, para mim está bastante, eu compro, quanto é? Né? Quero, agora. Mas não é isso que o texto diz, não é que vocês nunca mais vão chorar. É que Ele vai limpar do nosso olho as nossas dores passadas. Não só não mais sofreremos, mas seremos consolados pelo próprio Deus de todo o sofrimento que passamos. E essa mudança de status entre homens e mulheres que sofrem para homens e mulheres que não sofrem mais, tem no meio do caminho um Deus que nos encontra e nos consola, e o dedo de Deus passará no nosso rosto, e a mão do Senhor encostará em nossa face para limpar dos nossos olhos as lágrimas que caem. A certeza que temos é que quando Ele vier, Ele virá com compaixão pelo nosso sofrimento. Vale a pena esperar um pouco mais, porque vale a pena olhar para a face do Cristo e ser consolado por Ele. Em quarto lugar, nós permanecemos lembrando da fé. É isso que diz o verso 38. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Queridos, é pela fé que nós vivemos. No livro de Hebreus, a fé é a prova de coisas que não se veem. A fé é a esperança daquilo que a gente ainda não tem a prova, é a certeza daquilo que ainda não está fisicamente estabelecido. Ter fé, no livro de Hebreus, é crer que mesmo quando tudo parece terrível, há um Cristo glorioso para além daquela circunstância. Ter fé é saber que Deus nos ama mesmo quando tudo parece odioso à nossa volta. Ter fé é saber que Deus está no controle quando tudo parece aleatório e sem sentido. Ter fé é crer em um Deus justo e amoroso, mesmo quando o mundo parece um grande mar de caos e violência. Ter fé é confiar que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei, eu não vejo, mas eu creio. É como o livro de Jó. Você já leu o livro de Jó? Quem que já leu o livro de Jó? Excelente. Sabe quem nunca leu o livro de Jó? Jó. Jó não tinha o livro de Jó durante o seu sofrimento. Jó não tinha o livro de Jó dizendo para ele tudo aquilo que envolvia a sua dor. Então para a gente é fácil, porque para a gente tem Jó capítulo 1. Para a gente tem Deus. Deus olha dos céus para a terra e Deus diz: o meu servo Jó é um homem justo, fiel, não tem ninguém igual a ele nessa terra. A gente leu, Jó não. Sabe o que Jó teve? Morte, luto, dor, sofrimento, miséria, doença, pobreza. A gente leu os céus. Jó só conseguiu ver a dor da terra. Jó não tinha Jó 1 para consolá-lo. Jó não sabia de muitas coisas. A gente consegue folhear o livro ali rapidinho, pular aquelas brigas estranhas, o povo falando um bocado, e a gente consegue ver o final, onde Deus aparece e fala para Jó, e Deus abençoa Jó no final da história. Mas Jó não conseguia passar as páginas do livro da sua história. Ele teve que viver cada capítulo do livro. E só no final encontrar realmente um Deus que o alcança e o consola. Se nós pudéssemos ler o livro de nossas vidas, queridos, seríamos mais consolados, não seríamos? Mas esse livro está disponível na palavra. Esse livro está disponível através de tudo aquilo que nos é dito na Escritura. Jó não tinha o livro de Jó, mas você tem um livro de Maria, de João, de Pedro, tem um livro de Iago. Não é um livro que conta a minha história com o meu nome, mas é um livro que diz que é um Deus poderoso e soberano que age com graça e com misericórdia e com justiça e que está cuidando de mim em todos os detalhes, mesmo durante as dores mais profundas. Eu posso ter essa fé, eu posso saber do que Jó não sabia. E é isso que nos dá força no meio do sofrimento, é lembrando da fé dos antepassados, da fé de Jó, da fé daqueles que sofreram, da fé dos nossos pais, dos nossos pastores, lembrando da fé que Deus colocou em nós, para que possamos permanecer no dia da dor. Em quinto lugar, e aqui meu último ponto, nós perseveramos felizes durante o sofrimento, lembrando de quem nós somos. É isso que diz o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Saber quem somos dá uma injeção de ânimo contra as tentações do pecado. Saber quem somos nos dá força para continuar.
Sabe uma coisa que eu sempre digo nos cursos de noivos lá da igreja? É que a palavra divórcio tem que sair do vocabulário deles. Então parece que alguns casais gostam disso, ficar ameaçando divórcio. Eu vou embora, eu não quero isso, eu vou para casa. Tinha um casal da nossa igreja que sempre que brigavam, a esposa pegava a certidão de casamento para rasgar. Era o drama, né? Isso não pode. Alguns de nós casam e parece que a gente tem a mala do divórcio pronta na cabeça, né? Se tudo der errado, eu vou embora. Se não der certo, eu vou para casa, acabou. Então, a mala do divórcio está aqui, numa gavetinha aqui dentro do nosso interior. Mas na fé, queridos, na fé, assim como o casamento, não deve ter a mala do divórcio. Não deve ter o e se eu desviar? E se eu voltar atrás? E se eu retroceder? Nós não somos dos que retrocedem. Ponto. Nós continuamos, nós permanecemos. Por quê? Porque nós somos os bonzões? Não. É porque somos da fé. É porque cremos em Cristo Jesus. Deus usa vários meios para nos manter na sua fé, e seus meios incluem nos lembrar que Ele vai nos manter na fé. Você precisa dessa confiança, irmão. Você tem que sentir isso no seu âmago, que há um Deus que te sustenta, que há um Deus que te mantém, que há um Deus que te dá dificuldades, mas que não te dá apostasia. Um Deus que te coloca em situações difíceis, mas sempre te dá a graça necessária para permanecer firme nas situações difíceis. Crer nesse Deus é poderoso para nos manter firmes mesmo nos momentos mais complicados. Às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa, rapaz, se eu passasse por tal coisa, eu não sei se continuava crente não. Olha, eu aguentei isso, aguentei aquilo, mas tal sofrimento, tal batalha, olha, se eu passasse pelo que a fulaninha passou, eu não sei se eu aguentava. E a gente diz isso porque a gente está olhando para sofrimentos futuros com graças do passado. A gente olha e julga dores do amanhã baseado na graça do presente. E a verdade é que se nós passarmos por sofrimentos maiores, por dores mais profundas, Deus dará graças maiores e forças mais profundas para que possamos aguentar qualquer coisa. Tem algumas coisas na minha vida que eu penso, rapaz, se eu passasse por isso, aí eu já não sei. Aí eu acho que era o meu fim. Mas eu sei que se eu passasse por isso, haveria um Deus multiplicando graça para que não sejamos nunca dos que retrocedem, para que permaneçamos com Ele. Permita-me concluir. Você é um cristão num país livre. Não estamos em catacumbas, não estamos com medo do ISIS, não estamos achando que espadas podem me cortar nossas cabeças. Existem polêmicas políticas variadas sobre liberdades aqui e acolá, mas nós, via de regra, estamos muito bem, obrigado. Se a gente falar de perseguição religiosa no Brasil, com qualquer cristão que viva no Oriente, eles vão rir da nossa cara. Há alguma perseguição, há algum sofrimento, há ambientes que são difíceis, mas via de regra, estamos num domingo à noite, falando com um microfone, num prédio aberto, e a gente não acha que vai entrar alguém para nos metralhar. Via de regra, a vida é tranquila. Mas você não pode nunca perder o espírito do mártir. Você não pode se acostumar com o conforto. Você não pode se acostumar com a paz, você não pode se acostumar com a calma. Pessoas que vêm da pobreza e enriquecem, comentam muitas vezes que têm medo de desaprender a ser pobre. Já ouviu isso? Rapaz, eu estava vindo da miséria, vim da pobreza, ganhei uma coisinha, mas eu não desaprendi a ser pobre não. Se precisar, pega o ônibus, viva a mesma vida. E a gente, como igreja, não deveria desaprender a ser mártir. Está tranquilo, está pacífico, está em paz, eu visto uma roupinha bonita, boto um salto alto, eu não tenho que colocar uma roupa pensando em que eu vou correr das milícias romanas no fim do culto, qualquer coisa. Eu não tenho que preparar o som da igreja de uma forma que os vizinhos não escutem, porque podem nos denunciar e vir um trator do governo derrubar a igreja, como foi na igreja romena durante o regime comunista. A gente não tem esses medos, mas a gente não pode perder o espírito que guiou a igreja durante tanto tempo, o espírito do martírio, o espírito de passar pelo sofrimento, de estar preparado para dias maus, porque o nosso habitat natural é o fio da espada, é o palco romano, é o Coliseu. Podemos louvar a Deus pela bênção da paz. Ninguém tem que orar por sofrimento, ou esperar que as coisas fiquem piores, ou ficar torcendo para que um dia haja perseguição no Brasil. Deus me livre. Louve a Deus pela bênção da paz, mas continue se preparando para dias de martírio, porque o martírio vem, seja na morte diária contra o pecado, seja na batalha contra esse mundo, seja nas pequenas perseguições que ainda sofremos, seja nas grandes perseguições que lhe atingem pessoalmente, seja nas dores que nós escolhemos sofrer pelo reino do Senhor.
Porque é assim que nós atraímos pessoas a Cristo. Não é subindo no púlpito e prometendo cura e prosperidade, como tentaram me atrair assim. Não é indo no púlpito e dizendo que as pessoas vão encontrar a sua paz nessa vida, que vão vencer todas as dores, que vão conseguir vencer todas as doenças. Não é assim. Você não atrai as pessoas a Cristo alegre no melhor, alegre quando está por cima, alegre no mais novo, alegre no mais bonito. É alegre no sofrimento, é alegre na batalha, porque até os ímpios estão alegres na benese. Quando estamos alegres no dia de dor, é que os homens olham para a gente e perguntam: o que é que ele tem de diferente? E a gente vai poder dizer: nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso é o bastante para que o mundo veja que há algo diferente em nós. Vamos orar e pedir que Ele opere isso em nós com cada vez mais força. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua lei, porque ela nos move à Tua direção. Obrigado porque a Escritura é bela, obrigado porque a palavra nos consola e nos motiva, que possamos ser consolados e motivados por Ti sempre. Que nos dias de sofrimento, que nos dias de dor, o Senhor nos lembre das verdades eternas e que nossa mente possa se lembrar de tudo aquilo que nos ajuda a permanecer fiéis, mesmo nos piores dias. Que Cristo brilhe em nós. No santíssimo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Aqueles que vieram de manhã, o pastor Antônio até estava comentando comigo sobre a mensagem de manhã. Quem veio de manhã viu como encaixou bem com essa mensagem à noite. O Espírito Santo está falando hoje nesse lugar. O Espírito Santo tem uma mensagem para nos preparar para aquilo que Ele tem. Um sofrimento que nos aguarda? Sim. Mas acima de tudo, uma glória eterna, que é a promessa do nosso Deus. Amém? Gostaria de orar nesse momento pela vida do pastor Iago e pedir que Deus esteja continuando abençoando o ministério dele. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do pastor Iago. Obrigado por essa mensagem que tocou os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque ele tem se disposto. Eu não sei, Senhor, como, mas eu sei que ele tem sofrido pelo Evangelho. Eu sei, Senhor, que ele tem se disposto e colocado em Tuas mãos. E eu te peço, Pai, esteja olhando a ele e esteja dando graça e força a cada dia. Renova, Senhor, as forças conforme aquilo que ele precisar. Dê a força necessária do dia a dia. E além de apontar o caminho, Pai, mostre a Tua presença andando junto com ele, lado a lado. Por isso te pedimos, Senhor, leva ele de volta em segurança para Fortaleza. Abençoe o seu ministério lá na Igreja Manaim. E esteja junto com ele, cuidando dele e de sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.